Bom, pessoal, eu vou começar a aula, né, dentro do horário que está previsto, porque tem bastante informação que eu quero passar para vocês e vou tentar ser um pouco mais objetiva também, eu assisti minhas aulas esses dias, eu coloquei na velocidade 1,5, foi muito melhor do que a velocidade que eu faço, mas é porque como a gente vai trabalhando junto, né, às vezes eu dou o tempo, né, também para que todo mundo, quem estiver praticando, possa fazer. Essas aulas que abriram no portal, que eu mostrei para vocês agora, vão ser aulas práticas mesmo. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou mostrando para vocês como é que faz e eu aceito receber o exercício depois, né? Então, a gente vai se organizar para que essas aulas práticas haja participação de vocês, tá, gente? Então, a gente vai sempre estar um pouco adiantado para tirar dúvidas, para compartilhar a tela, para realmente ter a interação dos alunos, assim como a gente tinha em sala de aula, para tornar a nossa aula mais dinâmica, tá? Então, quem tem um computador, é o ideal se conseguir fazer junto. Quem não tem, a gente vai tentar se adiantar um pouco, né? Quem participa, quem consegue fazer mais no final de semana, para a gente se organizar e eu tirar mesmo as dúvidas de vocês, porque como não chegou tantos exercícios, os que chegaram, assim, acho que estão bem coerentes, mas a ideia de uma aula prática é realmente o professor estar disponível tirando dúvidas dos alunos, tá? Então, vou precisar da participação de vocês. Então, a gente vai se empenhar nessa reta final aqui para conseguir terminar todas as obrigações que a gente tem dentro da disciplina, tá? Aí, continuando, a gente voltou um pouco na aula passada para uma aula que ficou um pouco para trás, mas hoje a gente vai entrar na unidade 4, e a unidade 4 a gente já se prepara para a plotagem, né? Então, qual foi a nossa última aula antes daquela que ficou para trás? Era a cotagem e a chura, a gente aprendeu, né? Então, a unidade 4, seção 1, é aqui a gente está trabalhando no dia 29. Aqui, gente, ó, dia 29, dia 5, semana que vem, eu vou fazer as últimas duas aulas. Elas podem ser no mesmo dia, porque uma é complemento da outra, tá? E o restante das aulas que a gente tem previsto no nosso calendário vão ser para essas aulas práticas que a gente vai fazer, né? A gente vai assumir. Então, nossas aulas no calendário vai até dia 30, então vou utilizar. No dia 19 é a prova, mas a gente, trabalhando daquela forma que a gente fez na última prova, eu entro com uma aula prática, faço ela mais rapidamente para deixar o tempo para vocês depois fazerem a avaliação, tá? Então, aqui foi nossa última aula que a gente voltou. Eu aguardo esse exercício aqui de vocês. Aquela cotagem Ashura, a gente fez da casinha, né? Então, a gente está usando aquela casinha como base para a gente ir aplicando tudo que a gente está aprendendo. Qual que é o intuito de ir completando essa casa? Para que no final a gente possa realmente imprimir. A gente vai conseguir fazer uma plotagem com todos os elementos. Hoje, a gente tem essa aula aqui, que ela se trata sobre biblioteca de elementos. Então, a gente vai aprender a como criar blocos, como criar bibliotecas e como que isso facilita também a nosso dia a dia, né? A gente vai ficar mais rápido, mais ágil, e aí tem um exercício que é tranquilo também. E a aula que vem são os padrões, que são os templates, que a gente vai finalizar nosso template que a gente já tinha começado, e a gente vai preparar, de fato, o nosso arquivo para uma impressão. Então, como ele é continuação, e aqui também eram poucos exercícios, né, em função disso, eu acabei aglomerando e unindo essa pontuação,
porque não faz sentido mandar metade de um exercício depois a outra metade. Então, eu aceito como um exercício todo, tá? Então, hoje é um exercício 9, que é em função de blocos, mas é bem tranquilo e eu vou mostrar para vocês. Finalizando esses exercícios que eu pedi, 7, 8, 9, 10, quem fez na sequência tem a casinha já pronta. E a pontuação final, que era aqueles 600 que eu ia pedir, é disso. Então, se você finalizou, fez todos os elementos bonitinho, eu vou considerar esses 600 pontos, porque você completou, você fez uma entrega final. Então, a gente foi fazendo por etapas, mas aí quem completou, né, fez todo o processo aqui, já tem a pontuação, tá? Então, não é mais um exercício, tá? É uma finalização do que a gente já vem fazendo durante as aulas. Aí, semana que vem, essa entrega final, se vocês terminarem aqui, semana que vem você já entrega, eu já até considero a outra pontuação. E aí a gente vai entrar depois nas aulas práticas, tá? Então, aqui eu mandei esse slide para vocês atualizado. Eu ia aproveitar o da outra turma, que praticamente é as mesmas coisas, mas eu atualizei esse calendário, tá? Isso que eu queria falar com vocês logo no começo, para vocês se organizarem, estarem presentes online. Por quê? Essas aulas práticas, elas vão valer pontuação, tá, gente? Dentro da prova. Eu vou separar um arquivo para explicar certinho para vocês, mas é referente a essas aulas que surgiram aqui no nosso portal que a gente precisa também executar. O que eu fiz? Então, a gente tem pontuações de atividades em sala de aula de 1.500 pontos, né, que vocês concorrem. Então, eu dividi no exercício 7, 8, 9 e 10, e aí quem fez todo o processo ainda tem os 600 pontos, porque completou, né, a entrega final. Então, aqui a gente finaliza as pontuações de sala de aula. A prova de vocês, no segundo bimestre, ela vale 4.000 pontos. A gente, que eu tinha comentado com vocês no começo do bimestre, que eu sempre ia trabalhar uma prova teórica e uma prova prática para que a gente pudesse exercitar nosso conhecimento, né? E agora foi permitido pelo MEC, pela unidade, que eu pudesse partir essa prova teórica e as atividades. Essas atividades práticas que a gente vai fazer juntos, elas vão valer 1.000 pontos da prova, tá? E nessa situação aqui, gente, que é a prova, que tem a parte prática aqui, eu, considerando que vocês não são todos que têm o computador, não são todos que têm o AutoCAD, se fizerem as atividades, participarem da aula, mandarem as atividades, podem ser em dupla, tá? Se isso facilitar vocês, tá? Eu acho que é um caminho que eu acho que vai ajudar quem tem alguma dificuldade, que não são todos, né? Mas algumas pessoas não conseguiram baixar o programa porque o computador não aguentou, enfim. Então, se vocês se organizarem aí, me derem os nomes de quem que vai trabalhar em dupla, são as atividades, tá? A parte teórica é individual, vai ser feita pelo portal, e depois eu só vou somar esses 1.000 pontos das participações, tá? Então, não é só entregar o exercício, precisa ter participação nas nossas aulas online, que são as que aparecendo no portal, tá? Eu vou rebater mais, vou falar mais, se precisar a gente fala disso no final da aula também, tá? Aí se tiver dúvida a gente já encerra a aula tirando as dúvidas ou voltando a esse slide. Então hoje, unidade 4, seção 1, biblioteca de elementos. Acho que vocês já viram bastante informações, né, de biblioteca. Vocês conhecem blocos de AutoCAD, vocês já viram como é difícil a gente ficar copiando e colando. Lembra aqueles exercícios que a gente fez, desenhou mesa por mesa, e aí fez cadeira, então a gente tinha que copiar, rotacionar.
Então, a gente pode transformar esses elementos em blocos, né? E a gente consegue inserir isso nos arquivos. Então, hoje, basicamente, né? Então, a gente vai aprender as ferramentas para a criação de blocos, como que a gente produz essas bibliotecas, e a gente vai aprender também, tanto editar quanto inserir esses blocos. O livro ele começa falando sobre... Ele sempre dá um... Gente, tem alguém com... Nicolas, acho que o seu microfone está ligado. Ai, obrigada. Tava vindo chiadinho. O livro ele coloca alguma situação, né? Você está dentro de um escritório e você percebe, você começou a trabalhar no escritório, você percebe que você tem que sempre desenhar alguns tipos de detalhamentos e isso é constante. Então, você sempre tem que ou redesenhá-los ou copiar e colar. Imagina que você chega no escritório novo e já há um padrão, né? Já há uma forma, alguns detalhamentos prontos, e você vai ter que ficar sempre perguntando para alguém aonde que tem um arquivo com esses detalhamentos para que você possa ir lá, copiar e colar. Então, a ideia que o livro coloca é que você percebeu que você faz sempre o mesmo detalhamento, faz sempre os mesmos desenhos, então você decide que você pode criar uma biblioteca disso. Então, toda vez que você estiver à frente de algum desenho e precisar desse detalhamento, você pode ir lá na biblioteca e inserir esse detalhamento sem ter que ficar procurando. E aí você consegue ter um padrão dele também, né? Então, de repente, se você fez esse bloco e há uma atualização sobre esse detalhamento também, você pode ir lá e editar nessa biblioteca. Então, a partir de todo mundo que vai utilizar a biblioteca, vai usar o bloco já atualizado, já dentro de alguma modificação que foi necessário. Então, a gente vai entender qual que é a importância dessa biblioteca também para a gente e como isso pode trazer não só agilidade, mas a gente evitar muitos erros, né? Então, basicamente é isso. Então, os blocos e bibliotecas de elementos, vão otimizar, na verdade, seu tempo e facilitar seu trabalho. Como são criados e utilizados os blocos e as bibliotecas? Nossa pergunta que a gente vai responder. E como os elementos dessas bibliotecas podem ser editados para uma atualização do trabalho atual dos arquivos existentes? Aqui, ó, né, então, as definições do que são blocos, né? Os blocos são elementos que, organizados em grupos, formam bibliotecas do AutoCAD. Então, basicamente, todo objeto criado a partir de comandos de desenho, edição e as demais ferramentas podem ser transformados em blocos. Então, tudo que a gente desenhou, basicamente, né, todas as nossas... Eu dei o exemplo da cadeira, da mesa, então tudo aquilo que a gente já tinha desenhado pode ser transformado em blocos. Uma grande praticidade oferecida pelos blocos está no fato de que não necessitarmos de redesenhar ou copiar esses objetos, que são utilizados com mais frequência no projeto. Então, a gente da civil sempre tem peças de louças, de banheiro, que é uma constante em todos os desenhos, né, de comercial, residencial. Além disso, o bloco ele é um elemento agrupado, em que todos os objetos formam seu desenho, são considerados pelo programa como sendo uma única entidade. Por esse motivo, o bloco ocupa menos memória, otimizando os trabalhos feitos em projetos de grande complexidade. Então, a outra vantagem é que ele ocupando menos espaço na memória, né, então você tem um arquivo mais enxuto, e imagina um arquivo que tem muito desenho, quanto que isso, às vezes, num computador que tem pouca memória, como demora para abrir, demora para salvar. Então, isso vai tornando o nosso trabalho mais moroso, mais complicado, né? Então, se for blocos, a gente tem essa leveza do arquivo, portanto, né, facilita também. Claro também que espaço, né, num HD, enfim, ou na nuvem. Então, tem outro porquê aqui que eu acho importante vocês considerarem. De forma geral, o bloco pode ser criado, então, para ser utilizado no desenho
trabalhado no momento, ou para uso de qualquer outro projeto que venha a ser futuramente desenvolvido, né? Aqui eu colei dei um print aqui de um projeto hidráulico, só para eu lembrar, né, que como que... Vou abrir esse arquivo aqui, deixa eu ver se... Então, é um projeto hidráulico de bastante complexidade, olha quantas pranchas que a gente tem, né? E o hidráulico, ele envolve, né, estou dando um zoom aqui, ele tem todas as peças, né, todas as conexões e as peças, olha, em bloco, né? Então, isso é um projeto de alta complexidade e imagina você desenhando ou copiando, né? Então, quando ele é formado em bloco assim, você pode simplesmente inserir dando a nomenclatura correta. Aqui, o bloco ele está conexão de PVC a águas pluviais. Então, você vai aprendendo, vai colocando, vai nomeando os nomes dos blocos que você precisa trabalhar e você acha muito mais rápido, né? Então, aqui é um projeto de alta complexidade que você não precisa depois, aqui estou com a tela preta, eu percebi que no vídeo não fica tão nítido, então eu fico selecionando para vocês verem. Então, tem vários tipos de conexões e esses blocos, com certeza, eles facilitam a vida desse desenhista. E a ideia é, se ele precisa atualizar alguma situação dentro do bloco, o bloco saiu com algum erro, alguma coisa assim, ele não precisa ficar aqui editando um por um. Essa que é a outra questão do AutoCAD. Então, você imagina se ele inserir um cotovelo que está fora de padrão ou por normas novas, ele precisa substituir essa peça, essa conexão nesse projeto todo. Então, um a um seria com certeza muito demorado e também pode passar algum batido, né? Então, a ideia é que a gente possa também, a pergunta, né, que o livro coloca, então, como que a gente pode modificar isso de uma vez só, tá? Então, aqui foi só para vocês também perceberem o quanto, né, eu abrindo mesmo um arquivo aqui, a gente consegue ver que todas as conexões estão separadas e todas são blocos que foram editados e facilitam a vida de quem, de repente, precisa desenhar tudo isso aqui, né? Então, um exemplo da hidráulica. Então, há uma diferença entre tem duas formas de a gente trabalhar com blocos. Então, a primeira situação é você criar um bloco dentro do arquivo e quando você precisar desse bloco, você vai ter que lembrar onde está o arquivo. Ele virou um objeto só, tem uma nomenclatura, mas ele foi criado dentro desse arquivo. Então, toda vez que você precisar usar ele, você vai ter que entrar no arquivo, copiar e colar no arquivo novo. E a outra situação é você criar um bloco externo, um bloco dentro de uma biblioteca, que aí você consegue inserir ele de outras formas. Então, aqui a primeira situação é, aqui, por exemplo, eu tenho um arquivo que está cheio de blocos que eu criei, né, os blocos que eu mais uso. Tem pessoas que vendem esses tipos de arquivos, né? Então tem porta, tem carro, tem tudo aqui, e é tudo bloco, mas toda vez que eu precisar eu vou ter que abrir esse arquivo, copiar e colar. Primeira situação. A segunda é a gente salvar em bibliotecas, então eles vão ficar individuais, cada um vai ser um arquivo, né? Eles têm nomenclaturas já definidas, e isso pode ser inserido em qualquer arquivo. Então, abrir um arquivo novo, quero inserir um bloco, eu vou na matriz da biblioteca, não preciso abrir o arquivo inicial, porque eles estão realmente todos salvos individualmente, nomeados e acessíveis. Imagina isso numa empresa grande, né, que trabalha em rede, se de repente todo mundo ficar abrindo arquivos que já existem, qual que é a possibilidade de alguém de repente modificar esse arquivo, salvar em cima, né? Então isso em empresas, eu falo que estou falando por experiência mesmo, né? Como é difícil, de repente, ter muitas pessoas trabalhando e qual o risco que a gente pode ter. Se a gente tiver uma biblioteca
que ela é padronizada, que ela está acessível a todos os desenhistas, todos que trabalham com o projeto, a gente sabe que todos os desenhos aqui vão estar num padrão correto e todo mundo vai utilizar o mesmo bloco, né? Então não vai ter essa bagunça, né, de abrir arquivos que podem ser referências, mas que de repente eles podem ser modificados. Imagina, né, sexta-feira, acabei de terminar um projeto, salvei bonitinho, falei, pronto, né, acabou semana, chega alguém para pegar um bloco do meu arquivo, esquece, apaga, salva por cima, né? Você imagina o desespero que é. Isso acontece bastante, tá, gente? A gente tem que ter muita organização para trabalhar em escritório. Então, vamos aprender aonde que a gente cria a primeira situação de um bloco, depois esse outro bloco da biblioteca. Aqui, na nossa janela de insert, a gente vai abrir nessa abinha aqui esse create block. Então, a gente pode estar tanto por essa situação aqui, né, do insert, ou o B enter, que a gente já vai para o bloco. Eu vou fazer das duas formas. Deixa eu ver qual arquivo. Eu abro milhares de blocos de arquivos que eu quero mostrar para vocês. Esse arquivo aqui eu mandei para vocês junto com um slide, que são os desenhos que eu peguei na internet e coloquei para vocês trabalharem. Por quê? A gente não está fazendo aquele exercício da casa. Deixa eu ver. Não era essa casa. A gente está trabalhando essa casa aqui, né? Que é aquela que a gente desenhou lá no exercício 2. Aí a gente aprendeu a cotar. A gente colocou a cota 1 para 100. Agora a gente aprendeu a fazer a achura. Então a gente está trabalhando esse arquivo aqui ainda. Assim, poxa, mas eu não tenho nenhum bloco, a gente não sabe desenhar. Então por isso que eu mandei esse arquivo aqui, que já tem alguns blocos desenhados, mas óbvio, né, que eu como professora eu explodi todos eles para a gente aprender a criar blocos aqui. Então vamos lá. No insert tem esse create block. Se a gente abrir aqui, ó, a gente vai ver que tem tanto create block quanto write block. A gente vai no create. Ele abre essa janela, que é onde a gente vai definir as nomenclaturas do bloco. Então, eu tenho um desenho num arquivo, pode ser qualquer arquivo. É importante, deixa eu só fazer um parênteses. Quando a gente está trabalhando no civil, a gente trabalha com metros. Quando a gente trabalha na mecânica, é centímetros ou milímetros, né? Então, aqui eu estou com blocos que são referentes a civil. Então, eu só vou conferir se o meu arquivo está em metros. É o N, né, de unidades, ele abre aqui, está em metros, beleza. Se eu estivesse trabalhando num desenho de mecânica e fosse criar blocos de mecânica, aí a gente muda para centímetros ou milímetros, tá? Então, no nosso caso, ok, tá no metro. Só fui conferir se eu estou na unidade correta, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai criar um bloco. Abri aqui meu arquivo, tem vários desenhos aqui. Aqui ele pede para a gente dar um nome. Então, aqui, olha, eu tenho essa bacia sanitária. Ok, vou trabalhar, vou criar esse bloco da bacia. Aqui ele pede para a gente especificar o pick point. Lembra o pick point, que é o ponto de inserção, um ponto de referência? Né? Normalmente, quando a gente trabalha peças hidráulicas aqui, a gente trabalha com eixo. Então, seria ideal eu ter o pick point. Vai ser bem aqui no meio da minha bacia. Então, eu defini, ó, ele já pegou as coordenadas, ele sabe que é esse ponto. Na hora que eu for inserir esse bloco, o meu ponto de apoio vai ser esse, tá? Esse que vai ser a referência. E como a gente trabalha com eixo, tá ok. Próxima aba aqui. Vamos selecionar o desenho. Então, vou clicar aqui. Então, eu posso abrir uma janela que ficou verdinho para um lado, selecionei.
como eu também posso fazer o contrário, tá? Aí dei Enter, selecionei. Aqui as perguntas que ele faz, né? Você quer converter em bloco? Você quer deletar depois esse desenho do arquivo? Aqui é o que já vem configurado. Então, ele vai converter esse desenho para bloco, mas ele vai se manter aqui no arquivo. É isso que a gente quer, tá? Aqui a gente não vai mexer, não precisa mexer. E aqui a gente vai ver que a unidade do bloco está em metros, ok. A gente está trabalhando todo esse arquivo em metros. Ok. Então, agora eu tenho um bloco, né? Então, antes ele era todas as linhas isoladas, tem um bloco aqui. Se eu for trabalhar com B, Enter, ele abre a mesma janela e a gente pode fazer isso com o chuveiro, pode fazer isso com todas as peças que a gente tem aqui. O que acontece se eu quero inserir essa bacia lá na casa que a gente está trabalhando? Então, olha, aqui é o banheiro, está sem bacia. A forma, quando a gente tem esse bloco feito dessa forma, seria só copiar de um arquivo e colar no outro arquivo, tá? Então, se eu tivesse definido os eixos aqui, né, que eu estava falando para vocês, eu posso trabalhar, na hora de inserir ele, na hora que eu quero centralizar, posso mover ele e trabalhar aquele ponto de inserção no eixo que foi estabelecido, tá? Então, aqui é uma forma de criar bloco, mas eu vou ter que sempre entrar naquele arquivo e copiar e colar no desenho novo, no desenho que eu estou projetando, tá? Então, primeira forma de se criar blocos, né? Aqui eu mostrei como que é a janela para vocês depois terem isso. A descrição, lembra o meu caderno que eu falo, ó, primeiro passo, você pode acessar pela janela, insert, create block, ele vai abrir a janela, ou a gente vai acessar pelo B-Enter, né, pelo comando, e vai definir, vai formar esse bloco da primeira forma de se criar blocos. Aqui eu mostrei, né, expliquei para vocês que se trata cada situação. Esse aqui, né, do excluir, o delete, então não acho que é interessante. Então a gente mantém, converter em bloco e manter lá, tá? Ele vai ficar dentro do arquivo como bloco. E nesse campo, né, da identificação, a gente pode até colocar uma observação, se vocês acharem necessário, tá? Então, é a bacia, se ela tem uma nomenclatura, se ela é da DECA, enfim, vocês podem colocar alguma observação. Eu gosto de deixar a nomenclatura bem clara, assim, para a gente não conseguir inserir ele de uma forma melhor. A outra forma que a gente viu é criar um bloco, que é pelo write block, é como se a gente cria um bloco externo. A gente vai criar um bloco e vai inserir ele numa biblioteca. Então, a segunda forma é no mesmo insert, abrindo aqui a abinha, a gente vai escolher write block. Vamos ver qual que é a diferença disso, né? Então, aqui eu tinha um bloco, agora eu vou transformar esse chuveiro como um bloco externo, tá? Então, Insert, Create Block, tem essa setinha aqui, Write Block. Ele abre uma janela também, e ele vai perguntar, da mesma forma. Então, a gente vai criar um objeto, ele pede para a gente qual que é o pick point, né? Qual que é a base. Vou trabalhar ele também ali no eixo. Selecione o objeto. Eu usei a janela agora com azul. Vocês lembram qual é a diferença um do outro? Vou ficar alternando para a gente lembrar. Aqui eu quero converter o bloco, mas eu não quero deletar ele daqui, vou deixar ele aqui, tá? E aqui embaixo, a diferença, né? Ele dá uma destinação, onde eu quero salvar esse bloco, né? E aí ele está salvando assim, como new block. A gente vai clicar nesses 3 pontinhos aqui, e dentro aqui do meu computador, vou voltar aqui só para vocês verem. Eu tenho a biblioteca dentro do meu computador, tem biblioteca
de SketchUp e tal, e eu tenho a biblioteca do CAD. Dentro do CAD, eu faço pastas, né? Então, tenho umas pastas de armário, cadeira de dentista, caixilho, deca, decoração, mobiliário. Eu vou criando pastas aqui para eu separar e acessar mais rapidamente depois. Eu criei uma pasta aula, que é referente aos exercícios que a gente vem fazendo, tá? Então, vou salvar aqui dentro da aula. É o meu destino final. Depois que eu precisar inserir, eu vou saber que está aí dentro da aula. Aqui embaixo a gente pode renomear. Eu vou colocar chuveiro, tá? E save. Então, ele vai salvar dentro dessa biblioteca. Aqui está tudo ok. Metros também, ok. Então, ele criou um bloco, manteve aqui que eu pedi para ele não deletar. E aí, gente, vamos levar esse bloco lá para nossa casinha. Eu fechei a casa, gente. Exercício. Então, agora eu quero inserir meu chuveiro aqui. Como está na biblioteca, imagina assim, não sei aonde que tem um chuveiro no arquivo, sou nova aqui, mas eu sei que existem os blocos na biblioteca. Como que eu posso inserir um bloco? A gente pode dar I de insert, ó. Dei OK, ele abre uma janela e ele pede para a gente buscar. Então, vamos lá. Vou buscar. Aqui, como eu já tinha inserido na aula do pessoal de quinta, uns blocos da pasta, então ele já está dentro aqui, mas ele vai sempre abrir na última pasta que você fez alguma outra inserção de blocos, tá? Então, ele já abriu na minha pasta aula, e aí eu vou achar aqui o chuveiro que a gente criou. Cliquei nele, ele aparece aqui um preview, eu peço para abrir, open. É isso mesmo? Ok. Agora, nesse momento aqui, olha, a gente pode mudar a escala do desenho de X, de Y, posso mudar o ângulo dele. Eu vi no preview que ele está nesse sentido aqui mesmo, mas se eu quiser que ele venha rotacionado no ângulo de 90, lembrando que a gente trabalha o anti-horário, a gente pode modificar aqui, tá? A princípio, assim, não faz sentido a gente modificar o tamanho, porque lá eu inseri no tamanho correto, a gente não dá escala nos desenhos aqui no Model, mas em alguns momentos, quando você faz um detalhamento ou precisa fazer uma situação, a gente pode trabalhar essas escalas. Nessa situação aqui, tá tudo ok, eu não vou modificar nada. Da forma que ele está no bloco, ele está ideal para o meu arquivo. Vou dar ok. Ó, o ponto que ele está... Dá um zoom. O ponto que ele está preso é aquele nosso pick point, aquele nosso ponto base. Então, eu poderia ter colocado aqui uma referência, né, de eixos também e clicar no ponto que eu preciso. Aqui eu inseri um bloco que é externo. Ele continua salvo. Se eu quiser achar essa minha pasta, deixa eu ver se está aqui fácil. Aqui no meu computador, essa pasta ela existe no computador, né? Então, arquitetura, biblioteca, né, que eu falei, CAD blocos, tenho minha pasta lá de aula, ó. Os meus blocos estão salvos aqui como um arquivo de AutoCAD. Então, eu sabendo onde, eu criando esse tipo de biblioteca, fica bem mais fácil a gente poder inserir. Eu não preciso ficar dependendo de abrir outros arquivos, enfim. Então, tá tudo organizado, eu sei como que tá lá. Na hora de criar blocos, normalmente a gente vai sendo coerente na nomenclatura, né? Então, é um chuveiro X, de repente eu consigo um outro bloco de chuveiro, então eu vou renomeando, nomeando eles de uma forma que eu possa compreender depois, futuramente, tá? Então, aqui, a gente aprendeu também criar o atalho para esse bloco, para o white block, é o W, tá vendo que ele já aparece aqui, ó, W block, é o atalho para ele, tá? Então,
O exercício, né, na verdade, de hoje era, eu passei esse arquivo para vocês, era que vocês criassem esses blocos. Se vocês criarem como write block, vocês já vão criando uma biblioteca para vocês, e aí vai estar bonitinho. Então, você já vai começando a se organizar, e depois, se precisar, vocês utilizarem. O bloco em si é assim, para coisas que talvez você use só naquele arquivo, não há necessidade de ter a biblioteca, né? Então, quando você precisar de novo, você vai precisar lembrar onde que está. Então, são as duas formas que a gente tem para criar blocos, tá? Então, fica tanto o bloco que vai ser necessário, né? A gente entrar, copiar, quanto o bloco que ele já existe lá na nossa biblioteca. Então, a gente trabalhando todos esses blocos, vou fazer só mais write block, W, Enter, pick point. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer essa pia. Selecionar o objeto. Vou dar um nome de lavatório. Ok, tá em metros. Então, eu vou criando todos os blocos que eu tenho aqui, né? E vou, com o tempo, melhorando, aumentando a minha biblioteca. Eu tinha até separado aqui para vocês que no próprio site da Autodesk, que é onde vocês baixaram, né, o educacional, se vocês colocarem lá blocos do CAD, ele fala, né, o que são blocos, como que você pode utilizar blocos. Tem alguns vídeos aqui, mas eles são sempre em inglês. Aí aqui tem uma parte interessante, ó, onde eu posso baixar blocos de CAD. Aí o próprio Autodesk tem caminhos, né, fóruns, sites que você pode baixar até gratuitamente. Eu abri alguns aqui, então vocês podem escolher até na parte não só de civil, mas depois, também da mecânica. Então, tem milhares de blocos já prontos, que acontece na grande maioria, né, por experiência própria. A gente tem blocos que são muito, assim, americanos, europeus, então, claro que tem algumas bacias, algumas pias que a gente não vê muito por aqui, e é sempre válido a gente analisar se o tamanho tá correto, igual ter uma noção um pouco de igual baixar um sofá e não saber mais ou menos como que tamanho que tem o sofá, e depois ir inserindo, né, e ficar fora de escala. Então, antes de você transformar em blocos, né, também se precisar da escala, enfim, vocês podem e devem fazer para depois que for inserir, tá de uma forma já certinho, não precisa ficar editando, tá? Então, senão realmente vai ficar depois cada um inserindo um bloco e tendo que editar e não faz sentido, tá? Então, as duas formas. Aqui eu mostro, né, falo o que a gente deve usar. O livro explica certinho. Então, aqui no caso estava milímetros, a gente mudou para metros, porque a gente está trabalhando na civil. Aonde que a gente vai salvar? Nesse momento aqui a gente renomeia. Se você ficar utilizando sempre new block, ele vai ficar salvando um em cima do outro. Então, é o momento que você dá a nomenclatura coerente com o bloco, tá? Inserindo o bloco, que a gente falou, que pode ser o insert, ou pode também, na janela de blocos, a gente trabalhar com insert. Deixa eu ver aqui. Inserir, ó. A gente pode inserir bloco. Aí ele tem, aqui ele vai abrir alguns blocos que eu já fiz. Esse da bacia tá aqui porque a gente acabou de criar, mas aqui tem mais opções, ó. Então, abre outra janela, eu posso procurar dentro lá da pasta de aula. Ele abriu direto de novo, gente, porque foi a última vez que eu abri, que eu inseri, era da mesma pasta de aula. Então, toda vez vai abrir na última que você trabalhou. Se não é essa, né? Então, você pode voltar ou procurar aonde que está inserido, onde que está a sua pasta de origem, clicar em cima
do bloco que você quer colocar, né? Então, acho que é a bacia open, ok, ele vai inserir. Tem uma bacia que eu criei, ó, ela estava em milímetros, tá vendo? Coloquei de propósito. Se ela tá no metros, se tudo foi criado no metro, ela vai vir na escala certinho. Se em algum momento você esqueceu e criou ela em milímetros, ela vai vir coerente com os milímetros, não vai ficar totalmente fora de escala. Olha a comparação, ela até some e eu ainda não achei aqui, né? Deixa eu só... Então, basicamente, as duas formas, como a gente pode inserir e como, né, aqui mostrando como que a gente pode fazer. Aqui, se você quer trabalhar escalas diferentes, se você quer rotacionar, né, e a unidade que você trabalha. Eu vou mostrar um exemplo do que seria a gente mexer na escala de um bloco, naquele próprio arquivo da hidráulica. Aqui, ó. Então, aqui tem um desenho de uma piscina. Eu tenho aqui o extravasor de piscina e eu preciso, né, o engenheiro aqui colocou uma observação, ele colocou esse quadro aqui em volta, fez essa linha de chamada aqui e ele ampliou aqui o desenho. Então eu posso copiar e imprimir, copiar e dar escala nesse desenho, como também eu posso inserir essas conexões já com a conta, né, da escala. Então, eu quero 2 vezes maior, 5 vezes maior, porque ele está fazendo uma ampliação. Então, pode acontecer também da gente mexer na escala, mas é sempre consciente, assim, né? Então, em alguns casos, isso é necessário. Então, não é tão fora, né? Então, na verdade, aqui se você for trabalhar ele numa escala maior, aí você trabalha em todos os sentidos, né? X e Y, então 2 vezes maior, 5 vezes maior. Então, se você colocar só no X, ele vai distorcer o seu bloco. Então, você trabalha na mesma unidade nos dois sentidos, tá? Então, basicamente é isso na inserção de bloco. Aqui na escala que ele estava falando, a gente pode também... Aqui eu coloquei um bloco americano que eu baixei, mas por que eu achei interessante mostrar ele? Porque ele tem esses textos. Vocês também podem ter depois, criar alguns blocos de detalhamento já com texto pronto, né, sabendo que você vai inserir isso numa prancha com uma escala adequada, porque o texto ele vai ter que estar dentro da norma, né? Mas aqui, na verdade, era para quê? Nesse momento aqui que eu inseri, eu dei que no X, no eixo X, eu coloquei -1. Em vez de aumentar a escala, eu coloquei -1, porque ele vai fazer o contrário, ele vai já dar um mirror nesse sentido do eixo. Então, aqui eu fiz isso, inseri um normal, depois eu inseri outro com -1, e aí ele fez o contrário, ele já deu um mirror. Só que acontece, como tem texto, né, ele ficou todo o contrário aqui, ele não ajustou, mas era proposital mesmo para vocês verem que foi um espelhamento, né. Na prática, às vezes eu insiro e aí eu dou mirror e rotaciono, mas a gente pode, se a gente sabe exatamente como que a gente quer inserir, a gente pode configurar aqui já nessa janela antes de inserir o bloco. Então, quanto menos cliques, né, mais rápido a gente fica, tá? Então, aqui era um exemplo que eu quis dar. E aqui na rotacionando, né, também usei o mesmo bloco, eu modifiquei só o ângulo de 90. E lembra que a gente trabalha anti-horário? Então, ele girou meu desenho em 90 graus, ele ficaria assim, tá? Então, são formas de você também poder inserir, no momento, né, da inserção, já trabalhar isso. A gente tem outra forma também, isso não é muito utilizado, eu não lembro exatamente de ver isso nos escritórios, mas é os tool palettes. A gente tem outra forma de criar essas bibliotecas nossas. E aqui, para a gente inserir, a gente
abrir essa nossa janela aqui, a gente dá Ctrl 3. Vou fazer aqui para vocês verem. Eu vou trabalhar, na verdade, mais nesse arquivo, porque a gente vai criar algumas famílias aqui. Que não vale, que está aberto já. Então, Ctrl, segurando, cliquei no 3, ele abre essa aba com já algumas famílias, ó. Então, a gente olha aqui, eu cliquei, tem algumas simbologias já prontas, né? Então, aqui são as de metro. Eu tô, para mexer aqui, eu estou usando o scroll, né? Para ir para cima e para baixo. Aqui da arquitetura tem janelas de alumínio, aqui acho que é luminária fluorescente, enfim, os vasos. E aqui embaixo tem, ó, métrico, né? Então aqui é uma porta utilizando o metro. Se eu clicar aqui, gente, ó, o que ela faz? Ela já vem uma porta do arquivo. Deixa eu abrir uma da casinha nossa, só para a gente ver junto. Aqui é um exemplo de uma outra casinha que a gente usou só para trabalhar, né, para a gente aprender a cotar, desenhar. Então aqui eu tenho um vão de uma porta e eu quero inserir essa porta aqui. Deixa eu ver se está na unidade metros, N. O N, ó, tá em metros, ok, então é isso mesmo. Eu vou inserir uma porta em metros também. Aqui ele vem preso também na pick point, no ponto que é referência. Então eu posso selecionar qual que é o ponto da minha porta, né? Vou clicar aqui para mostrar para vocês. Então, inserir uma porta, que porta estranha, né? Então, na hora que você clica nela, tá vendo que aparece algumas setas? Ela é um bloco dinâmico, ele tem outras situações que a gente pode colocar. Aqui dentro, ó, tem uma seta um pouco maiorzinha. Você clicar nela, foi configurado aqui para a porta abrir em 30 graus, 40, 60 e 90. Cliquei para ela abrir em 90. Eu inseri ela errada, né? Vou dar uma rotacionada aqui só para a gente observar. Aqui a gente tem uma seta referente ao tamanho do batente aqui da parede. Então eu posso puxar ela e colocar. Aqui eu dou mirror, né? Essa setinha que está aqui está configurado para mirror. Aqui eu tenho uma outra seta também que modifica, dá o espelhamento. E aqui nessa, ele tem já algumas dimensões pré-definidas. Eu posso chegar e arrastar para a próxima. Ó, tá vendo que tem umas marquinhas? Então ele tem algumas dimensões que estão pré-definidas aqui. A nossa não está batendo, acho que nenhuma. Mas aqui é um bloco que já existe no CAD, tá? Então, se vocês tentarem fazer aí, tem vários outros blocos que vocês podem ir testando. Então, uma porta em elevação, ó. Ela já consta. Se eu clicar nela da mesma forma, eu tenho algumas dimensões que estão pré-definidas. Tenho como fazer um mirror. Posso também aumentar a altura dela, tem algumas definições. Então, aqui são blocos dinâmicos que estão aqui, que fazem parte, né, da nossa terceira forma de trabalhar nossos blocos, que é os tool palettes. Então, que facilita aqui, né? A gente consegue ver rapidamente, a gente clica aqui e já insere, não precisa buscar no nosso computador. Então, a gente consegue criar também nossa biblioteca aqui? A gente consegue sim. Então, vou mostrar um exemplo. Vamos criar alguns blocos dentro aqui e eu vou mostrar como que a gente configura, tá? Para que a gente possa trabalhar esses blocos, o que é aconselhável? A gente ter um arquivo com todos os blocos
que a gente quer criar as famílias, eu acho que fica bem mais fácil. A gente precisa que esse arquivo esteja salvo dentro da nossa pasta de biblioteca. Aqui eu coloquei exercício 8, que era blocos, acho que eu mandei esse bloco em algum momento, né? Na verdade, eu mandei hoje no exercício 8. Ele precisa estar salvo lá junto, tá? Para começar. E a outra condição é que todos os desenhos aqui já estejam formados blocos. Então, olha, aqui eu formei, já fiz um bloco da porta de 60 centímetros, fiz um bloco da de 70, vou fazer o de 80 aqui com você. Então, white block a gente pode trabalhar, que é aquele bloco externo. W, ele abre aqui, pick point. O que é o pick point? Imagina que a gente vai ter aqui a alvenaria desenhada e a gente vai inserir essa nossa porta. O diferencial dessa porta é que ela já vem com batente e a guarnição, que é aquele acabamento por fora que a gente vê, né? Então, o meu pick point, eu quero que seja aqui, ó, porque com certeza a alvenaria vai estar acontecendo aqui e ela vai ser meu ponto de referência. Então, posso clicar num ponto que vai ser conhecido depois. Selecionar o objeto. Selecionei meu objeto, Enter. Quero que eu converter ele em blocos, quero que ele esteja em metro, e agora eu vou salvar na minha pasta de aula como porta 80. Então, fiz a 60, tá? Acho que vai ter uma outra lá. Ok. Já tem uma lá, mas eu dei ok. Então, tenho já os blocos, mas imagina que a gente vai fazer isso com tudo aqui, que a gente queira trazer para cá. Eu vou fazer com as 3 portas, só para a gente exercitar. Se eu clicar, então aqui, olha, eu tenho arquitetura, aqui eu criei um de porta, eu vou deletar. Eu já dei essa aula, então estava salvo. Então aqui tem das peças, tem vários tipos de biblioteca aqui, ó, da civil tem a parte elétrica, tem algumas simbologias já prontas, né, vigas, tal. Então eu quero criar aqui mais uma aba. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui em cima, ele abre essa parte aqui e eu falo, eu quero criar um novo palette, new palette. Ele cria uma nova aba e eu posso definir aqui. O que são essas portas aqui, né? O que eu estou criando? Que conjunto, que família que é? Então, são portas, no meu caso, de madeira. Vou fazer assim para ficar mais fácil de eu lembrar depois, né? Então, aqui eu criei um novo pallet, uma nova família, que é portas de madeira. Como que eu vou fazer para que isso esteja ali? Eu vou clicar em cima do meu bloco e vou arrastar. E vou colar aqui, ó. Tá vendo? Apareceu a porta de 60. Vou arrastar a porta de 70. Clico e arrasto. Acho que eu não salvei essa, mas salvei em outro lugar. Sabe por que aconteceu isso? Eu criei esse bloco aqui e não salvei esse arquivo. Vou salvar o arquivo, ó. Salvei em cima do que já estava. Agora eu vou de novo. Deixa eu ver se é isso, só falta, né? Ele não aceita que a gente crie os blocos e arraste para cá se ele não tiver salvo lá já na pasta, tá, gente? Então, foi isso que aconteceu aqui. Então, se vocês forem criando o bloco, termina de criar todos os blocos, dá um save para ele atualizar o arquivo que a gente colocou lá na pasta de biblioteca. Então, a gente criou aqui uma família de portas de madeira. Aqui embaixo eu tenho porta de alumínio, ó, vocês podem ver que é outro tipo de batente e tal, né? Então, a gente poderia depois criar um novo pallet aqui de portas de alumínio, tá? Não vou ficar me estendendo muito. Deixa eu ver se eu estou atropelando nosso slide. Aqui eu criei com a outra turma
palette de iluminação, por isso que esse exemplo está aqui. Eu uso bastante essas legendas de luminárias, e aí eu fui criando também blocos de luminária, fui levando para lá. Então, aqui, primeiro abrir um arquivo novo, salvá-lo com o mesmo nome da biblioteca dos blocos, né, que a gente vai criar. Em seguida, a gente pode ir inserindo esses blocos criados aqui naquela área que eu mostrei. Então, a gente vai formar um grupo de uma família, né, que eu estou chamando. Atenção, não crie os blocos. Então, não adianta você ter aquele arquivo com os desenhos soltos. Precisam ser todos blocos e esse arquivo precisa estar salvo na pasta junto com ele, tá? Então, aqui a gente vai converter o bloco, é a mesma coisa, metros, né? Aqui a gente define o pick point porque a gente clica mesmo. Aqui a gente não vai mexer em nenhuma dessas alternativas. Ctrl 3, abre essa tabela. A gente cria uma New Palette aqui, que foi com o botão direito do mouse. E a gente arrastou os desenhos para cá. Agora, a gente vai clicar com o botão direito nessa parte aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Cliquei com o botão direito aqui e eu falo, eu quero customizar esses palettes. Criei um palette novo, agora eu quero customizar. Aí ele abre essa janela. Então, aqui a gente tem, né, os desenhos que a gente criou, né, dentro de portas de madeira. Tá vendo que ela está aqui? A gente tem a gente tem a nossa família montada aqui com a porta 60, 70 e 80. Agora, aqui desse lado, a gente tem as famílias. Tá tudo aberto, né? Então, ó, se eu tô fechando... então, aqui dentro dessa pasta aqui, tem todas essas situações aqui dentro. Eu só vou fechar para a gente observar quantas pastas que já existem, né? Então, tem de iluminação que eu tinha criado, parâmetros de designer tem também aqui dentro do arquitetural tem outra pasta. Estou só fechando aqui para eu mostrar como que a gente pode inserir mais uma dessas pastas. Então, todas as pastas que tem o maisinho aqui é porque ela tem algo dentro dela, né? Tem subpastas, pensando assim. Para a gente criar uma família, então, eu quero criar um grupo de pallets, né? Então, tem as portas de madeira, depois eu posso criar as portas de alumínio, eu posso criar janelas de alumínio. Eu vou criar aqui, com o botão direito, eu cliquei de novo, agora desse lado aqui, e eu quero criar um novo grupo. Vou nomear ele como caixilhos. Caixilhos são todas essas, né, janela, porta. Renomeei, cliquei aqui fora e veja que ele entrou junto de uma pasta, está dentro de uma pasta. Isso acho que sempre vai acontecer. Como que eu tiro ele de dentro da família da table, né? Eu vou clicar em cima dele e vou arrastar ele para fora. Tá vendo? Que agora ele tem uma outra, ele está na família aqui também, não está dentro daquela família. Ele só não tem maisinho porque eu não coloquei nada aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Criei a primeira família minha, que são portas de madeira, vou clicar nele, vou arrastar e vou levar para minha pasta lá de caixilhos. Ó, agora o caixilho tem as portas de madeira. Eu posso vindo criando outras depois, tá? Então, criei a minha família. Para que a gente fez tudo isso, né? Quando a gente precisar, aqui, ó, vou clicar com o botão direito nessa abinha aqui, ó, de fora. Aqui a gente tem como acessar bem rápido e só a aba que a gente quer, qual a família que a gente quer. Então, aqui eu posso, aqui da iluminação que eu tinha criado, ó, eu abri da iluminação, eu vou ter uma abinha que eram as minhas luminárias de embutir, e aqui eu tenho as minhas luminárias pendentes. Qual que a gente criou agora foi dos caixilhos. Aí ele abriu uma abinha que é a porta de madeira, eu consigo ver tudo. E aí, se você criar
né? Se a gente for colocando as portas de alumínio e tal, ele vai criando várias abas. Então, dentro da família, eu consigo ir selecionando exatamente o que eu quero ver. Então, eu não vou ficar abrindo todas, né? Se eu quiser voltar ao que estava depois, é tranquilo. Mas aqui a gente consegue ver todos. Então, eu quero ver só a família dos castilhos. Porque dentro dos castilhos vai ter outras abas e outras abas, né? Se eu ficar vendo tudo ao mesmo tempo, igual tá aqui, né? Aqui abriu tudo, ó, tudo que tem dentro. Eu não consigo ficar vendo as subdivisões. Então, vou ter que ficar rolando aqui e achando as informações. Mas aqui eu já consigo me organizar e abro apenas o que eu quero ver. Então, vou inserir castilhos no meu desenho, então eu consigo colocar ali. Aí o exemplo da nossa casinha. Então, tem várias formas de inserir portas, né? A gente desenhou as portas, então o que a gente pode fazer agora? Criar um bloco de porta de 80, criar um bloco externo. Vou fazer isso com vocês. Então, tô lá com o meu exercício, exercício 8 hoje, a gente cria bloco. Posso usar aquele template, criar blocos externos e inserir aqui do banheiro, que eu quiser. Posso até mobiliar, se vocês quiserem mobiliar a casa, tranquilo. Mas essa porta aqui, ela continua um desenho solto. Como que eu posso transformar essa porta aqui num bloco, né? Então, vamos trabalhar com bloco externo também. White block. Selecionar pick point. Quero que seja esse ponto aqui mesmo. O ponto de inserção. Eu estou selecionando a minha porta, ó. Viu que eu selecionei ponto por ponto. Inseri a minha porta. Ok. Tá tudo ok. Vou salvar. Se eu colocar a porta 80 vai dar erro lá de novo. Então, com a porta 80 casa, só para lembrar. É um bloco totalmente diferente daquele outro. Save, ok. Então, criei um bloco externo. Se eu quiser agora transformar ele, inserir daquela forma que a gente fez aqui, ou criar os tools, palettes, e depois puxar ele para cá, igual, por exemplo, criei essa porta, eu quero usar essa porta aqui que já tem todas as configurações, né? Ela não tem a setinha toda porque a gente não fez ela conforme, né? Não fez ela de acordo com aquela com bloco dinâmico. Mas aquela é um bloco. Eu inseri, né, criei a família dela, e aí eu posso rotacionar, enfim, dar um mirror, que são aqueles outros parâmetros que a gente aprendeu, tá? Deu alguma coisa aqui. Aqui o vão, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a porta ela é de 80, essa folha dela que é 80, né? Então, quando a gente desenha, a gente deixa esse vão de 78, porque a folha da porta tem 80 e aqui ela tem esse rebaixozinho, tá? Então, só porque, explicando por que deu errado aqui, tá? Então, o exercício é vocês criarem blocos, inserirem, então o que a casa vai ter? Todas as informações, além da Shura e das cotas. Hoje o exercício vai ser transformar esses elementos em blocos, aprendendo a inserir e criando famílias. Óbvio que eu não vou conseguir ver como que vocês estão trabalhando os blocos, mas no momento que mandar esse exercício 8 e eu ver, né, que está com os blocos ali, a gente já sabe que vocês compreenderam, tá? Mas não tentem fazer o bloco no próprio arquivo e depois ficar copiando. Faça aproveita, né, que é trabalhoso ficar criando blocos, tenta fazer esse exercício criando o bloco externo e já montando, de repente, uma biblioteca para vocês. Deixa eu ver se eu passei alguma coisa. Então, dos pallets é esse. A gente pode criar esses grupos, né, como eu mostrei. Então, dentro aqui ele criou iluminação, aí tem todos os tipos de lâmpada. Então, a gente pode ir criando e pode ir adicionando depois, tá?
que é essa biblioteca, o que isso tudo que eu mostrei agora traz para a gente? Organização e agilidade. Sempre vocês vão perceber que o AutoCAD é dessa forma. Então, quanto mais organizado e sistemático a gente tiver a nossa biblioteca, nossos arquivos, a gente ganha agilidade porque a gente não fica caçando, não fica procurando arquivos, tá? Aí a possibilidade de erros também são menores. Então, a gente pode ir atualizando a biblioteca, ela pode se expandindo e melhorando conforme a gente vai tendo acesso a outros blocos, ou a gente também vai desenhando, né? Então, normalmente, às vezes, pela necessidade, vocês vão acabar desenhando uma peça ou outra. Eu não sei como que é para civil, se vocês fazem projeto hidráulico, enfim. Então, vocês vão acabar criando algumas peças, e isso pode realmente depois auxiliar vocês no estágio, enfim. E aí o próximo passo fala, bom, eu posso editar esses blocos? Porque o livro ele coloca assim, igual aquele arquivo que eu mostrei de hidráulica. Então, o cotovelo que estava desenhado lá, sei lá, o bloco estava errado, estava fora de norma, meu Deus, e agora? A gente vai ter que deletar todos os desenhos que estão lá, ou a gente vai ter que corrigir um por um? Não, a gente pode editar. Qual que é a forma que a gente pode trabalhar com edição de blocos? Eu vou voltar naquele exemplo só, que é o bloco, aqui é um bloco que foi criado, que só tem no arquivo. Se eu clicar 2 vezes nele, e aí ele pergunta, você quer editar esse bloco? Eu falo, ok. Aí ele abre o bloco para a gente mexer. Então, aqui tá as linhas soltas, como estavam antes. Eu posso fazer uma modificação desse vaso aqui. De repente, tem algum desenho, tá fora de norma, tem alguma coisa que quero criar uma achura para ele, enfim. E aí eu posso editar ele e dar OK. Então, ele vai estar editado somente nesse arquivo. Se eu fizer isso com aquele bloco que é externo, se eu fizer essa edição aqui dentro, então, vou colocar uma achura nesse chuveiro aqui. Ok. Fechar o bloco, editor, salvar. Ok. Ele editou também só nesse arquivo, tá, gente? Então, se eu for começar um outro projeto e precisar inserir de novo, então, insert, vou inserir o chuveiro. Era esse o chuveiro mesmo? Não era esse o chuveiro. Insert, outras opções. Vou procurar um chuveiro que a gente criou. Era esse daqui. Chuveiro open, ok. Se eu quero redefinir, porque eu já tinha colocado ele uma vez. Na verdade, ó, tá vendo? Ele veio, mas veio sem a achura. Por quê? A biblioteca lá eu não mexi, ele continua da mesma forma. Eu só editei esse bloco dentro desse arquivo. Eita, aqui. Eu só editei ele aqui. Então, se eu achar que, se eu editando aqui, ele vai... Depois eu vou arrumar ele em todos os lugares, não. Ele vai estar só dessa forma aqui, tá? Então, como que a gente faz, por exemplo, para mexer naquele projeto lá que tem todas as partes de hidráulica, enfim, ou até no nosso próprio arquivo aqui. Como que eu faço? Tenho diversos chuveiros aqui na nossa casinha e eu preciso editar, não vou ficar editando um por um, não vai dar, enfim. Se eu editar, se tiver vários bloquinhos desse aqui, eu editar um, ele vai editar todos. Mas como que eu faço isso para deixar para os próximos projetos? Então, o próximo projeto, eu vou corrigir ele aqui, mas no próximo projeto, que ele também já esteja com essa correção, já esteja adequado. A gente pode editar, na verdade, o nosso arquivo lá na nossa pasta, tá? Então, se eu vir aqui na minha biblioteca, abrir o arquivo do chuveiro e pintar realmente, achurar o centro dele e salvar, vou salvar e vou fechar. Agora,
voltei nessa casa aqui e ele não mexeu aqui por hora. Mas na hora que eu pedi para inserir e achar o bloco do chuveiro, colocar aqui, eu tenho que ter salvo antes. Ele atualiza. Eu fiz peguei outro bloco. Mas a ideia é essa, a gente sempre atualizar lá e formar um outro bloco. Como que eu vou... O que eu fiz de errado? Ele não atualizou lá ainda. Enfim. Eu salvei tantos blocos de chuveiro que eu acho que deu bug. Mas a gente salva sempre na biblioteca e atualiza o bloco, redefinindo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu só lembrar o que eu fiz de errado na outra aula. Eu mexi tanto na outra aula que eu acho que agora eu buguei o meu arquivo. Então a gente pode tanto editar o bloco dentro do nosso arquivo, isso não vai alterar o geral, como a gente pode editar a fonte lá, né? Eu acho que eu só veio várias vezes, eu preciso deletar alguns para inserir de novo. Então a gente pode atualizar ele na fonte da biblioteca, salvar e disponibilizar ele depois para os próximos arquivos. Deixa eu ver isso daqui. Aqui a gente pode dar, dentro da parte de Tools, a gente pode clicar em cima do arquivo, se a gente modificou ele. Então, na outra situação, deixa eu ver se... Aqui a gente criou as Tools, né? Eu deletei também. Gente, fechei todos os meus arquivos que estavam em trabalho. Eu voltei. Ah, não, tá aqui. Se a gente editar, né, nosso white block lá na origem, a gente pode depois clicar aqui em cima e pedir para ele dar o upgrade, né, para ele dar uma atualizada do bloco, tá? Então aqui dentro do Tools a gente pede para atualizar. Se a edição for realizada no arquivo da fonte do bloco, é preciso salvar o arquivo e atualizar a imagem do bloco em To Palettes, que é esse daqui. Então, a gente vai lá na origem dele, na pasta de portas, redefine e depois a gente clica aqui em cima e pede para ele dar esse upgrade, né? Essa atualização da imagem e, portanto, do bloco. Esse nos dois sentidos. Inserir blocos, inserir palettes. Então, para inserir blocos, a gente pode trabalhar no Insert ou no E-Enter, que aí aparece para a gente... O E-Enter aparece a janela e a gente pode procurar. Ou a gente pode adicionar blocos através do Ctrl 3, abre a janela, é só clicar aqui, ele já vem para o arquivo. Um exemplo que eu coloquei. Quais seriam as situações do dia a dia que o projetista do desenvolvimento de projeto hidrossanitário, por exemplo, eu peguei esse arquivo de hidrossanitário porque o livro pergunta isso, né? No AutoCAD, em que a utilização de blocos tornaria mais rápido e prático o processo de desenho. Então, quais seriam essas situações? Principalmente as conexões e, realmente, se ele precisar atualizar algum bloco, né? Então, aqui, o exemplo, né, de algumas conexões. Imagina ele procurando essa conexão no arquivo todo para editar. O Sem Medo de Errar, do livro,
que eu gosto, né, de trazer isso para vocês, que eu acho que é importante, ele tem essa situação, né? Então, no desenvolvimento das suas tarefas, você verificou que muitos objetos desenhados por você fazem parte dos projetos. Eles são de uso frequente e são padronizados, né? O exemplo, máquinas, elementos de máquinas, porca, parafuso, mola, no sentido da mecânica. E algumas simbologias de projeto elétrico e eletrônico. Então, ele pergunta, né, como que você pode fazer percebendo isso. Você entrou no escritório, como que você faz? Então, você pode transformar esses desenhos que você já usa constantemente em bloco, usando o block, que é o do arquivo, e aí você tem que copiar e colar, ou o write block, que você cria essa biblioteca, né? A vantagem do comando do write block é justamente a possibilidade de salvarmos o bloco em um arquivo, que também poderia ser utilizado para a criação de uma biblioteca e inserção nas tupalets, né? Aí o procedimento, aqui que eu falo que quando eu peço para vocês escrever no caderno, é basicamente o processo, né? Só para a gente entender como que funciona. Então, o procedimento de criação é selecionar o objeto que será transformado em bloco, indicar qual será o ponto básico, que é nosso pick point, né? Chama ponto básico de inserção, criar e nomeá-lo. A diferença está do comando. Vocês precisam entender qual que é a diferença do write block, do block, né? E qual que é a facilidade de um de outro. E aí você pode trabalhar também depois criando aquelas famílias que é tupalets, que é super rápido também da gente visualizar e inserir. Tudo isso é para tornar realmente mais prático, né, e rápido nosso exercício. Tudo que é assim, para fazer biblioteca, que a gente pensa, nossa, é demorado, no dia a dia é muito difícil a gente conseguir esse tempo, mas você pensar que isso pode facilitar você organizar e perder menos tempo procurando blocos, eu acho que é esse sentido que o livro tá colocando nesses exercícios, nesses momentos de colocando na prática, né, como que pode acontecer. E realmente o livro ele traz coisas que são bem características da área, da nosso dia a dia de projeto. Para a edição de blocos, a mudança poderá ser feita apenas para o arquivo atual ou para os demais arquivos atuais e futuros. E a gente pode trabalhar editando esse bloco. Ele basicamente explica para a gente como que funciona. E aqui tem um exercício que eu quero fazer com vocês. Ele pede para a gente, para facilitar a representação de seus projetos arquitetônicos, você decidiu criar uma biblioteca de blocos no programa AutoCAD, para os elementos desenhados com mais frequência nas plantas baixas, como portas e janelas. Os primeiros blocos foram uma porta simples de 80 centímetros e uma janela de 1 metro. Esses elementos foram criados com um comando de desenho e edição do AutoCAD, sendo depois transformados em blocos, através do comando write block, e salvos em um arquivo fonte denominado Biblioteca de Arquitetura. Devido ao pouco tempo que você dispunha para a criação desses desenhos, certos detalhes foram omitidos. Então, você fez um desenho básico, né? Como vistas, caixilhos. Agora, ao utilizar os blocos para inserir um novo projeto, você começou a trabalhar. Surgiram duas situações. A primeira é a necessidade de atualizar a simbologia utilizada, inserindo os detalhes omitidos. E a segunda é criar novos dimensionamentos de blocos já existentes. Aí ele coloca um exemplo aqui, ó. A gente fez uma janela, deixa eu mostrar. Vamos pensar assim, essa nossa janela aqui, a nossa representação, deixa eu selecionar para vocês verem. Era isso, né? Era a linha do peitoril e duas linhas simbolizando o nosso vidro, né? Aqui a porta de janela de banheiro. E aqui tinha outra janela também, era várias linhas. Vamos criar um white block.
vou selecionar essa janela aqui. Eu usei a seleção com a janela azul, porque eu não quero pegar tudo, tá? Se não quiser pegar essa linha, que é a alvenaria, você clica no Shift e você pode selecionar essa linha que você não quer, porque aí ela tira a seleção. Selecionei, dei Enter. Vou criar um bloco externo lá na aula. Vou chamar de janela de 1,50 m. Save. Ok. Então aqui ela se tornou um bloco. As demais não se tornaram. Então o que a gente tem que fazer depois? A gente vai... O que eu faço normalmente, né? Eu deleto esses daqui, não vou ficar criando outros blocos. A gente pode inserir. Vou dar o I Enter, só para vocês. A gente vai ser mais rápido. E tá com essa janela aqui, ó. Janela 1,50. Open. Ok. Nossa, essa layer tá super difícil de ver, né? Ele veio aqui que eu nem sei para onde que ele foi. Posso inserir elas várias vezes e trabalhar ali. Aqui, então, tenho a primeira situação que ele falou. Você desenhou a janela sem muito detalhamento e você precisa agora editar isso, né? Eu posso vir aqui e redesenhar ela e ela vai ficar simplesmente aqui. Ou lá vou eu tentar de novo fazer com esse bloco novo. Janela. Tá horrível, né? Esse layer vocês não estão enxergando. Então aqui, eu vou mudar o layer só para vocês, a cor do layer, para vocês visualizarem, tá? Vou colocar no branco. Então, vou colocar mais algumas informações. A janela, gente, que eu coloquei aqui como exemplo, ó, ele começa a falar sobre a solução que a gente pode ter, né? Então, aqui é uma janela, ó, de duas folhas. A gente pode melhorar esse tipo de detalhamento, né? Então, vou desenhar. Vai ser duas folhas. Desenhei uma folha que é metade dela. Aqui eu tenho uma espessura de 3. Vou desenhar um retângulo aqui, ó, uma representação de arroba 0.03, vírgula 0.04. Vou fazer só o caixilho aqui, ó, nas laterais. Quando a gente pensa que tem uma janela de alumínio, né, na hora que a gente corta no meio, a gente vai ver o vidro aqui no meio e tem os caixilhos nas laterais, tá? Então, estou simbolizando mais ou menos isso. Então, desenhei uma folha, vou desenhar a outra aqui. Então, elas estão desencontradas porque elas correm, né? Então, nossa, melhorei bastante já o meu desenho. Eu salvei e vou fechar. Aqui ele começa a explicar. Então, como que você faz para redefinir? Em relação à primeira situação, você deve abrir o arquivo fonte, biblioteca, arquitetura e acessar os blocos que serão atualizados. Para a edição do bloco, é preciso, primeiramente, selecionar o bloco que deseja modificar, clicando em seguida com o botão direito do mouse sobre qualquer entidade do bloco e escolher a opção Bloco Editor. O bloco será aberto na área de edição, permitindo então que sejam desenhados os detalhes que foram omitidos, vistas, castigos. Após a conclusão dos detalhes, deve-se finalizar a edição clicando em Close, que é aquele salvando dentro aqui do arquivo. Então, eu estava fazendo na fonte, me precipitei, mas o que o livro colocou é aqui, ó. Vou editar essa janela, eu cliquei 2 vezes, eu posso editar aqui fazendo da mesma forma que eu fiz ali, estou editando simplesmente o bloco dentro do arquivo. Vou fazer bem rápido, só para constar. Queria ter sido rápida, gente, não consigo. Aí eu me atrapalho.
Então, tá falando, você fecha e salva. Então, ele editou a nossa janela aqui. Então, uma forma de atualizar o bloco seria essa. E a outra, o bloco será aberto na área de edição, permitindo que... E aí você fecha. A segunda situação é o caso da porta de abrir com 2 folhas, que é preciso inserir o bloco da porta atual, desagrupá-lo, né, o comando explode, que a gente vai aprender, acho que a gente já fez isso, que é o explodir. Em seguida, o comando de edição mirror. Então, por que que ele está explicando isso? É isso aqui, ó. Então, a segunda situação era desenhar uma porta de 1,60 m que fosse de abrir, né, 2 folhas. Aí ele coloca a situação também, que a gente pode, o exemplo, né? Então, olha, tem uma porta aqui, que já existe de 80. Se eu editar essa daqui agora, eu vou editar todas as outras que já constam de 80, então não posso fazer isso. Aqui eu dei um melhoramento nela, né, e ela continua de 1,50, ela continua, só que eu coloquei detalhamento mostrando como são as folhas de correr. Se nessa situação eu transformar ela em porta, então, eu tenho várias vezes essa porta aqui. Se eu editar ela vai editar todos os blocos. Então, qual que é a solução para a gente trabalhar ela em 2 partes? Por exemplo, a gente inserir a porta de 80, a gente seleciona e dá X, ó, explodir. Então, a gente explodiu esse bloco aqui. Agora sim, a gente pode trabalhar nele e depois transformar ele num outro bloco, que é o que o livro descreve. Então, por exemplo, aqui é uma porta de 80, ele quer que seja 2 folhas, uma porta de 60. Então, simplesmente, a gente pode ter uma outra folha aqui. Então, a gente dá o mirror. Vou espelhar ela desse lado. Aí, aqui embaixo, ele pergunta, você quer deletar o seu objeto de origem, né? Que é essa daqui? Não, porque eu quero realmente 2 folhas. Então, tá o não aqui, ok. Eu vou deletar esse batente aqui que não faz sentido. Então, agora eu tenho um desenho de uma porta de 1,60. Só que ela não é bloco, né? Ela está toda dividida. Então, a gente pode aproveitar esse momento e criar um white block de novo, né? Então, vou escolher um pick point. Vou selecionar o objeto. Vou definir que ele vai estar salvo lá na minha biblioteca. Colocar a porta de abrir o 1,60 m. E vou salvar. Ok. Então, o livro ele coloca o exercício na prática e explica para a gente a solução. Gente, quando eu falo assim, para quem está sem o computador, eu falo para me escreva como que você faria isso, né? Então, o livro ele traz escrito o que seria a problemática e ele explica para a gente, né, falando, olha, você vai editar, você vai explodir, então ele dá descrevendo como que a gente vai fazer. É esse tipo de orientação que eu acho que é importante, às vezes, a gente ter no caderno. E aí, quando a gente faz o caderno, a gente faz de uma forma mais sintética, né? Então, a gente pode colocar cada linha um tipo de comando, dar Enter. Então, aqui é o exemplo que a gente pode dar. Então, a gente resolveu detalhar melhor uma janela, e aí sim eu posso editar, como eu posso também aproveitar um bloco existente e não editá-lo, mas a gente vai explodir e vai criar um novo. Então, a gente consegue, naquele arquivo, que é o exemplo do livro, a gente trabalhar as 2 problemáticas, tá? Então, ele colocou esses 2 exemplos para mostrar que em algum momento a gente pode simplesmente editar, como a gente também pode, se a gente editar um bloco que existe várias vezes dentro do arquivo, ele vai modificar todos, e esse não é o foco, né? Então, a gente quer manter as portas de 80, uma folha, mas a gente vai criar um bloco novo que é esse daqui. Aqui, gente, eu coloquei o exemplo dessa casinha aqui, porque eu acho que eu me confundi, mas o que a gente estava trabalhando era outra casa. Então, o exercício 8
a gente, ó, o que eu coloquei? O 8, a gente tinha cotado e colocado a Ashura na casa. Então, você simplesmente, você pegar o 8, não mandei ainda, ou já mandei. Você vai abrir ele, vai salvar como, vai só modificar a nomenclatura para o exercício 9 e vai criar esses blocos das portas, da janela. Então, você vai transformar todos os elementos que tinham. Deixa eu mostrar, né? A gente está trabalhando essa casinha aqui, né? Então, exatamente isso. A gente estava já achurado, a parede eu não achurei ainda. Então, vocês vão criar o bloco das portas, inserir os blocos que vocês quiserem a partir daquele que eu mandei, né? Aqui eu mandei esse arquivo para vocês. Exercitem aqui, criando os blocos. E a gente tem o exercício 9 completo. Então, esse exercício 9. Agora, os próximos passos, gente, a gente vai transformar esse arquivo para plotar. Então, a gente vai começar a criar selo, criar uma folha e a gente vai fazer o PLT. A próxima aula eu quero fazer tudo isso com vocês. Então, por favor, quem não fez ainda, essa casinha, na verdade, o básico dela está pronto desde o exercício 2. O exercício que a gente fez até agora foi cotar e colocar a Ashura, por isso que quem está atrasado tem como dar uma acelerada aí. E agora a gente vai só aprender a criar os blocos e colocar o bloco na casinha. Esse é o exercício 9, tá? É só criar blocos, tá? Esse arquivo bonitinho do jeito que está aqui, ele vai servir para a gente aprender a criar nossa folha. A gente vai aprender agora a criar a folha, criar o selo e fazer o arquivo para impressão, tá? Então, esteja com tudo isso feito para a gente ir colocando. Se você fez as etapas, fez tudo de uma vez e mandar tudo de uma vez, eu separo mesmo os arquivos, porque cada aula a gente está fazendo uma etapa. Eu quero ver como está acontecendo. Então, você vai salvando como, né? Vai salvando. Fiz as cotas e a Ashura, exercício 8. Agora, a casinha com os blocos, exercício 9. Beleza, gente? Super me confundi porque eu tentei ser super rápida e me atrapalhei. Então, são exercícios picadinhos, mas é pouca coisa. Por que que a gente está fazendo em etapas assim? Para a gente depois entregar o projeto final. Aqui, acho que esse último arquivo aqui, eu queria mostrar nesse endereço aqui, Arc Online Cursos, acho que foi de algum tutorial que eu estava vendo, ele disponibiliza 30 mil blocos de AutoCAD, se vocês quiserem depois acessar e salvar para vocês. Então, comecem a elaborar, a ter a biblioteca de vocês, tá? E aí, para quem não tinha entrado e entrou depois, deixa eu só reforçar a nossa situação aqui. Hoje é dia 29, a gente está na seção 1 da unidade 4, então chegamos na última parte do nosso curso. A aula que vem eu vou juntar duas aulas em uma, porque uma é continuação da outra, e eu quero dar uma acelerada com vocês, tá tranquilo? Então, a gente fez o 7, exercício 7 que eu já recebi de vocês. A cotagem, as achuras, que é o exercício 8 que eu mostrei, que é a casinha cotada com a achura, a pontuação dele. Hoje a gente vai criar alguns blocos de elemento, vai inserir na casinha, temos o exercício 9. Semana que vem a gente vai fazer os arquivos templates, a gente vai preparar o nosso projeto para impressão e a gente vai fazer de fato já a impressão, tá? Esse é o exercício 10. Também somei 2 exercícios aqui com uma pontuação só. Aqui vai ser um arquivo só. Quem fez todo o processo e entregar esse 10 com as cotas, com as achuras, com os blocos, tudo bonitinho, é aquela entrega final
que tá no arquivo desde sempre, que são os 600 pontos. Então, se você entregou algumas partes, eu vou considerar essas algumas partes, né? Mas se seu arquivo tiver completo, né, e for entregue na semana que vem, você tanto recebe os 300 aqui de quem finalizou, quanto os 600, porque você realmente fez o arquivo, o exercício completinho, tá? E aí, depois, né, a gente vai ter aulas práticas, gente. Vocês ainda estão com algum problema de acesso no AVA? Tem alguma situação assim? Por quê? Vocês notaram que a gente tem as nossas unidades e apareceu esse outro item aqui, que é a aula prática. Então, devido, né, à nossa situação de aulas online e tal, a gente precisa dar conta desse material aqui também, que foi por portaria do MEC e a nossa a Croton, né, preparou esse material aqui para que a gente possa trabalhá-lo em aula, tá? E aí, qual que é a questão, né? Então, já tá liberado alguns slides, vou trabalhar com vocês. Então, semana que vem a gente vai ver o restante do nosso livro. Depois, esse azulzinho aqui, são 3 dias que a gente vai trabalhar essas aulas práticas, tá? Então, são todos esses exercícios. Alguns a gente já até fez, mas a gente vai reformular ele e relembrar. E aí, finalizando, então a gente tem 1.500 pontos que foram trabalhados, né, durante todo o bimestre. Quem não tem o CAD, eu conversei sobre esse tipo de relatório, né, então explicando como que faz cada comando, até conseguir se estabelecer, conseguir, né, acessar de alguma forma, né? E aí a gente tem a nossa prova, que está marcada, né, segundo o nosso calendário, ela já está marcada aqui nessa semana, né, do dia 15 ao 19. Então, a de vocês vai ser dia 19. Ela vale 4.000 pontos, né, segundo a nossa disciplina. E aí a gente vai dividir essa nota da prova teórica, mas também essas atividades práticas que a gente vai fazer nessas 3 aulas, elas vão valer 1.000 pontos dentro da prova. É a nossa prova prática, tá? E o que são esses exercícios? A gente vai fazer alguns exercícios e a gente vai... Eu preciso não só da entrega das atividades, né? Mas também participação na aula. Então, todo mundo precisa estar online, tirando dúvidas, e a gente vai fazer uma dinâmica assim mais próxima do que é realmente uma aula online, né? Então, aí todo mundo se programa para estar presente, porque a participação tirando dúvidas ou mostrando qual que é o exercício, isso vai pontuar. Qual que é uma situação que eu propus e o coordenador topou? Quem não tem o AutoCAD, se professora, não tem como instalar no meu computador é muito lento, eu não tenho computador, eu não tenho como como fazer esse exercício. Então, essas atividades aqui, gente, eu aceito em dupla, tá? Então, se vocês se organizarem aí, tiver uma dupla para trabalhar, os dois precisam participar das questões aqui, tá? E aí vocês se organizam, certo? Essas atividades, elas são em função da nossa atual realidade, né? São exercícios que a gente normalmente já praticou, já fez, mas elas precisam ter essa interação de vocês, tá bom? Então, aula que vem, a gente tem ainda uma aula normal, mas se vocês fizerem certinho, já consigo dar quase os 1.000, já consigo dar quase, não, consigo dar os 1.500 pontos de atividades, depois a gente só tem a prova e essas atividades práticas que aí eu quero que vocês interajam também e aceito a entrega em dupla. Mas assim, definem as duplas
e me passem. Beleza, gente? Dúvidas? Podem falar. Eu sei que foi bastante... Aqui eu quis passar esse calendário aqui para a gente ficar todo mundo consciente, né, do que a gente precisa aplicar. Essas atividades foram liberadas semana passada. Como foi muito em cima da aula, eu não tinha me organizado, preparado, né? Então, preferi falar agora mais certinho e fazer essas contas com vocês para vocês perceberem. Por que eu acho assim que a gente pode trabalhar essas aulas e elas valerem ponto, né? Porque faz parte da dinâmica de uma aula de qualidade, tá? Então a ideia é assim, são exercícios simples, mas que eu quero a interação de vocês para como se fosse uma aula prática, de fato, né? Na aula presencial vocês participam bastante, eu acho que isso é muito bacana. E agora vocês também vão participar, tirando dúvidas, perguntando, mostrando, enfim. A gente vai fazer uma dinâmica, quase uma aula invertida, tá bom? Tranquilo? Não muito? Podem falar, gente. Vocês estão aí ainda? O professora, Oi. os trabalhos são enviados via e-mail mesmo, né? Pode ser por portal também, viu? Ah, tá, né? Tá, eu enviei lá semana passada. Eu não Aí, dei o ok para você ainda, né? Mas eu vou, é, vou baixar todos e eu vou responder. Se eu não responder, você me dá um alô aí também, tá? Que às tá, vezes... porque eu fiquei meio perdidão, não sei se eu segui a sequência aí certinha. Eu tô achando que eu renomeei uns exercícios errado, mandei o que não tinha que mandar. Eu vou dar uma olhada, mas assim, o exercício 7 que a gente fez foi da semana passada, que são aquelas da isométrica e da... Eu desenhei com vocês, na verdade, tanto a cavaleira, né, quanto a isométrica, era esse Ah, tá. exercício que a gente fez junto, né, que é irreferente. Assim, nossa, professora, eu não lembro qual que é esse exercício. Tem um slide que eu sempre salvo com o nome da aula mesmo, tá? O 3S1. E aí, gente, eu tô sentindo dificuldade, assim, até um pessoal veio falar comigo, aonde que encontra o link das aulas, né? Deixa eu mostrar. Aqui, ó, por exemplo, sessão 3. Aqui na aula, então vocês sempre têm a pré-aula, que já tinha, né, no portal, tinha as atividades que para vocês valem ponto, e aqui na aula, que antes era essencialmente, né, material que era dado em sala de aula, eu tenho colocado os links, ó, aqui eu coloquei o slide, aqui o pessoal falou que não vê, mas eu coloco os links das aulas, tá? Então fala, nossa, não lembro o que era essa aula, quero assistir. Aí eu adiciono lá o link, tá? Eu senti que bastante pessoas não estavam sabendo. Então, o link da aula da unidade U3 na seção 1 tá lá dentro do portal. Se vocês não estiverem vendo algum link desse, me posicionem, né? Parte, ninguém tá falando nada, então eu tô acreditando que tá tudo certo. E aí, como o slide aqui vocês não estavam vendo, eu comecei a mandar por mensagem, tá? Hoje, por exemplo, eu mandei o slide por mensagem antes da aula, junto com aquele arquivo. Mandei um pouco à tarde, tá? Então, por que essa aula que a gente está fazendo agora não está ainda aqui, né? Dentro do... Aqui quem está vendo é só o pessoal da quinta que já fez, né? Que eu postei para eles, que é o pessoal da quinta. Mas por que a aula de vocês ainda não está aqui? Porque eu tenho que parar de gravar, finalizar, o Teams salva, e aí eu posso baixar, aí eu subo para o YouTube, aí que eu coloco o link ali. Estou tentando fazer isso bem rápido no dia seguinte, para quem precisa usar o computador de outra pessoa não ficar sem, tá? Então, os links das aulas estão aqui.
Então tem o slide e a aula, que normalmente eu faço o próprio exercício, né, junto com vocês. Se ficar um pouco confuso, dá uma olhadinha, tá? Eu assisti minha aula na velocidade 2, foi tranquilo para relembrar. Eu achei bom, porque eu falo devagar aqui na aula, né, para acompanhar até, porque eu estou pensando junto com vocês, mas se vocês não tiverem vendo o link, tiver com dúvida, mas eu não vou ficar mandando pelo WhatsApp, gente, porque aí tem a dó, porque é muita gente, né? Então a gente usa realmente o AVA para ficar organizado, né? Para eu mandar pelo WhatsApp individualmente, é um tremendo de um trabalho e aí eu posso errar, posso de repente não mandar o link certo, eu posso prejudicar vocês. Então é melhor ir pelo AVA, tá? Mas eu olho, eu esqueci seu nome. Você falou, quem estava falando? Júlio. Júlio. Eu vou olhar o que você mandou e aí eu te dou um alô. Mas, gente, renomeia certo o nome da atividade, porque depois é muito difícil para a professora ficar renomeando, organizando. Se salvou tudo no mesmo arquivo, nossa, a possibilidade de não passar, né? Na verdade, eu podia, assim, não considerar, né? Mas eu estou considerando todas as iniciativas, assim, de vocês, mas aí fica muito difícil. E aí, provavelmente, a possibilidade de ter erro é maior. Então, se você mandar certinho, com o nome certinho, aí fica mais correto. Eu salvo tudo em pastas, né? Então, tem a turma de vocês, exercício 7, eu vou baixando e vou salvando lá na pasta. Depois eu vou corrigindo e dando a pontuação. Se ficou o exercício 7, o desenho dentro é outro exercício, às vezes o exercício já foi, então posso não considerar, ou de repente eu posso não ver que você fez com outro nome, tá? Então vamos organizar também, porque é muita gente, né? Tranquilo, gente. É mais tranquilo esses exercícios de agora, não é tanto exercício manual, é mais a gente saber como criar o bloco. Eu mostrei, assim, vários blocos, vocês podem fazer uma biblioteca gigantesca, mas o que eu estou cobrando, de fato, é da casinha, tá? Então, professora, eu estou usando o computador de outra pessoa e eu não tenho esse tempo todo de fazer, por isso que eu estou reduzindo. Então, o que tem ali na casa que a gente precisa criar criar blocos? A gente tem as portas, a gente pode inserir as peças de banheiro, criar os blocos de janela e ok. Quem quiser fazer a mais, criar todos os blocos, já começar a mexer, tenho o meu próprio computador e trabalho com isso, para mim é importante já começar a criar. Então eu soltei alguns templates aí que vocês podem ajudar. E também, se vocês quiserem baixar bloco, dei hoje algumas opções, né, que o próprio Autodesk passou para a gente. E esse último aqui, que foi onde eu baixei, é bem pesado, tá? Mas eu baixei para ver qual que é a qualidade dos blocos e tal. Eu achei interessante, por isso que eu coloquei aqui, tá? Então, quem quiser ir além, fica também as sugestões. Mas o que está sendo cobrado é a gente conseguir ter essa casinha, pelo menos, para a gente chegar aqui, ó. O objetivo nosso, semana que vem, é a gente criar essa 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 prancha, né? Essa prancha com os desenhos e plotar, aprender a plotar. Então, a primeira, finalizar um exercício que a gente começou em março, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Oi, professora. Boa Oi, noite. boa noite. Por isso que eu vi que a senhora mandou uma 4 num arquivo. Tá vendo a aula do pessoal o pessoal da quinta não teve feriado, eles estão um pouquinho na frente, né? E eu vou abrindo tudo e vou salvando já para E deixar pronto. você já tem os spoilers, então. É que eu não consigo salvar, separar, né?
Eu antes estava fazendo 2 slides. E aí agora eu unifiquei, porque quando eu mando para os 2 e é o mesmo exercício. Mas como eles já terminaram a unidade, a gente tem mais aqui, provavelmente essas próximas são direcionadas para vocês mesmo, né? E esse que eu mandei hoje, a atualização dele, na verdade, foi o calendário, tá? Então, visualiza que é isso aqui que a gente vai fazer semana que vem, gente. Então, o que tiver de desenho, deixa pronto, coloca os bloquinhos, que aí a gente finaliza, pelo menos, as atividades. Tá? Aquela A4, eu passei, que era para vocês aprenderem, tirarem na semana que vem, na verdade. É que eu queria que criasse a legenda aqui. Então, eu mandei aquela A4 para tirar, para vocês verem dimensões, enfim, mandei já, pronto. E aí vou pedir para vocês criarem, foi esse daqui que eu mandei, né? Isso, essa mesmo. Aí eu vou explicar semana que vem, então, como que a gente cria o selo, né, com as informações que vai ser importante, e aí como a gente desenha, como que a gente cria aqui a planta, né, a prancha, e esse daqui. Então, semana que vem, provavelmente, eu passo para vocês também essa tabelinha, esse exemplo no arquivo. Também não sou tão má, né? Não vou fazer vocês desenharem tudo, mas alguma coisa vocês precisam praticar. Tá bom? Tá bom, beleza, professora. Obrigada. Obrigada, gente. Então, se vocês tiverem contato de mais gente, é importante que todo mundo participe da aula, tá, gente? Eu sei que às vezes a falta de internet e tal, mas nessa reta final aqui, vamos dar fazer certinho, né, pra gente validar a nossa disciplina e que vocês levem os conhecimentos depois para outras práticas. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então tá, por hoje é só. Tento ser mais rápida, mas não consigo, gente. Mas depois para assistir, vocês assistem na velocidade 2, que eu acho que é mais interessante. Tá bom? Então é pouco exercício, mas pratica. Pelo menos faz alguns blocos e quem tem tempo e tem possibilidade, dá um passinho a mais aí, né? Para não esquecer, tá bom? Então, por hoje é só, gente. Até semana que vem. Qualquer dificuldade aí, me mandem e-mail, mensagem. Beleza, professora. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite para vocês também. Ó, manda pelo AVA mesmo os arquivos, porque o meu e-mail não tem uma quantidade suficiente de megas, tá? Eu limpei, mas não adianta. Então, para não ficar nenhum exercício perdido, é melhor pelo AVA. Tá bom? Boa noite, bom fim de semana para vocês. Obrigada. Valeu, obrigado, professor. Tchau, tchau.